A paz do Senhor Jesus, para todos esses que vão ver esse vídeo. Quem está falando aqui é Marta Figueiredo. Eu vou passar uma revelação que Deus me passou no mês do final de outubro, para o mês de novembro. Deus me tirou da minha cama em espírito e me levou num monte. Sempre Ele fazia isso, desde que eu era criança, sempre Ele fazia isso comigo. Mas eu não sabia o que era. Quando eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, Deus me mostrava muitas coisas. E quando eu chegava a falar para minha mãe dizia assim: você é uma pessoa muito esquisita, você é a única das filhas mais esquisitas que a gente tem aqui em casa. Muitas vezes Deus me mostrava uma coisa antes de acontecer dentro de casa. Eu falava para minha mãe e eles me chamavam de cigana. Aí foram se passando o tempo, aí depois já começaram a me chamar de Madame Soleil, por causa dessas coisas. E eles ficavam com medo de mim. Minha família tinha medo quando eu falava essas coisas. Eu mesmo não sabia o que eu tinha, por que aquilo tudo comigo. E muitos livramentos que Deus passava para mim quando era criança. E até o vírus da AIDS eu sonhei, sabe? E do final de outubro, mês de novembro, Deus me levava em espírito no monte. E Ele me colocava em cima do monte de terra. Então embaixo havia ruas que cruzavam. Pequenas ruas, como lugares muito pobres. Então Ele dizia: fica aí e olha. Aí eu olhava. Aí eu via pessoas passando com cerveja, pessoas passando com as suas compras, pessoas carentes. E onde eu estava, bem no lado onde eu estava, tinha uma casa. Havia uma casa com um bocado de pessoas dentro, e eram os crentes. Deus me fazia saber que eles eram crentes. E na minha direção eu olhava e Deus fazia eu contemplar a cidade de longe, eu contemplava a cidade. Eu contemplava uma cidade que para mim essa cidade era Salvador, Bahia. Eu via muita gente com C-19 doente, sabe? O coronavírus. Elas estavam todo doentes, chovia demais, era no tempo de chuva. Aí chovia demais, eu via as pessoas caindo, morrendo. Eu falava assim: meu Deus, o que é isso? Ele falava: contempla. Aí eu contemplava, ele fazia eu saber que aquilo era o vírus que estava pegando em todas as pessoas. Ele falava, aí ele fazia eu saber que as pessoas desobedientes, desonestas, pessoas que negavam eles, pessoas que não queriam saber nada dele, estavam morrendo tudo com esse vírus. Aí ele me mostrava também chuva, e no meio dessa chuva e caía bola de fogo, muitas bolas de fogo caía. Aí havia uma árvore grande perto da casa desses crentes e eles estavam sentados na frente da casa jogando dominó. Os crentes estavam de camiseta, de short. Um estava de short com a camiseta no ombro. Aí ele falava: contempla, olha. Aí eu olhava e falava: mas eu quero ir embora. Ele falava: não, fica aí, contemple e olha. Aí eu olhava. Aí uma bola de fogo vinha de lá de cima, caía em cima de uma árvore que ficava encostada nessa casa. E a árvore repartia em duas partes. E essa parte vinha caindo para cima da casa do homem em câmara lenta. Aí, porque Deus queria me mostrar algo, por isso que ele fazia aquela árvore ficar em câmara lenta. Aí o homem saía lá de baixo, ele saiu de baixo correndo da puxada da frente do pátio, né, que estavam jogando. Falava: olha, pessoal, não fique com medo, eu vou falar uma palavra agora aqui mágica, uma palavra aqui forte, hein? Em nome de Jesus, essa árvore não vai cair na minha casa. E a árvore rapidinho caía sobre a casa dele e levava metade da casa dele. E Deus dizia assim: tu tá vendo? Tu tá vendo só? Tá vendo, filha? Contempla. O meu nome só faz efeito na boca daqueles que andam comigo, naqueles que andam conforme a minha vontade.
Não ando da maneira que eles querem andar, que ando na santidade. Aí eu fiquei escutando. Aí depois eu vi um alvoroço assim, no lado da casa desse homem tinha uma parte muito grande assim, que tinha várias casas. E essas casas havia muitas irmãs, muitos crentes. Então essas irmãs eram muita irmã, assim, santa, irmã mesmo, sabe, crente. Mas os seus maridos, eles não eram muito crente. Eles não eram muito crentes. Eles iam na igreja por ir, mas os corações deles estavam na rapina do mundo. Eles estavam mais com o cérebro no mundo, com o pensamento no mundo, do que indo para a igreja adorar o Senhor. Eles iam mais por causa delas. Aí, quando eu via sair um monte de gente assim, os maridos carregando as mulheres, e eu olhava aquelas mulheres sendo carregadas, e Deus fazia eu contemplar o hospital de Macapá, com muita gente. Então, aquelas mulheres chegavam com dores de cabeça ali, e ali mesmo elas faleciam. E aí outras iam com uma febre, lá mesmo faleciam. E quando o marido chegava carregando, o médico colocava em cima da maca. Quando o médico dobrava assim para pegar o termômetro ou então aquele coisa que escuta o coração, né? Elas faleciam, do nada faleciam, os médicos botavam a mão na cabeça e ficavam sem ação, não sabiam o que estava acontecendo. Aí eu perguntava, mas o que é isso, Senhor? Ele falava, esse é meu arrebatamento. Eu vou começar já a recolher as minhas servas, aqueles que andam mesmo na minha presença. Eu vou começar a colher, vou fazer um pequeno arrebatamento, vou levar as minhas servas para casa para elas não se corromper. Aí eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? E ele falava assim, é isso que eu estou vendo, olha mais. Aí eu via um senhor correndo, aí com uma pressa, levando uma mulher numa rede, era a última pessoa que eu estava vendo. Quando eu olhava dentro da rede, vocês não imaginam, eu olhava uma mulher dentro da rede, eu não sabia quem era. Deus me mostrava bem essa mulher. Ela estava com o braço duro e o outro estava na cabeça. Ela estava com muita dor de cabeça. Ela estava de vestido e nos pés dela era uma sandália assim muito esquisita, branca, uma coisa branca nos pés dela. Só que eu via aquilo, eu não dava muita importância. Eu ficava olhando assim. Eu digo, até essa senhora, será que vai ser arrebatada? Aí ele dizia, tá, agora eu vou te levar para casa. E me trazia para casa de volta, eu me acordava na minha cama. E eu oro, toda vez que eu oro 3 vezes, tem vezes que eu não oro de joelho, porque eu não aguento, eu tenho que orar deitada. É muito frio, eu moro na França, é muito frio, eu tenho que me esforçar muito para orar. Mas mesmo assim eu me levanto e oro, falo, Satanás, sai do meu corpo agora, em nome de Jesus, bate em retirada. Aí tá, passou, Deus me incomodava, Deus me incomodava para mim falar essa revelação. Mas eu dava assim, não vou falar, eu não sei como fazer essa gravação. Meu filho pegou, mãe, eu vou lhe ajudar. Aí ficava num dia, ficava no outro. Quando foi um belo dia, teve o acidente da Vanessa, né? Aí eu peguei, aí eu olhei assim, quem é essa cantora que tá com acidente? Que eu fui olhar, gente. Era a mulher que estava na rede, sendo levada às pressas para o hospital. Ela estava com um braço reto, assim, duro, com problema, e outro estava na cabeça dela, estava com muita dor, e os pés dela com uma sandália esquisita, branca. Aí eu não fiquei sem entender, eu falei, meu Deus do céu, falei para meus filhos, meu Deus, eu tenho que passar essa revelação, meu Deus, esta mulher que eu vi no sonho, foi esta mulher que eu vi no sonho. Meu pai, mas eu não sabia que... Eu não escuto a música dela, eu escuto a música da Chile Carvalho, porque esse hino da Chile Carvalho já me levantou muito, já me tirou do fundo da rede, da Rose Nascimento, sabe? E dela eu passava assim no YouTube, via, mas eu não prestava atenção. Nesse dia que eu fui ver, eu fiquei apavorada, sabe, irmão? Eu fiquei com muito medo.
Então, é isso que eu quero falar para vocês e que eu quero dizer que Jesus está voltando. Ele vai fazer uma colheita, sabe, de pessoas que estão na presença realmente dele, porque vai vir uma grande tribulação, uma grande tribulação. E no mês de novembro, Deus passou para mim uma outra revelação, e sempre Ele está passando. Então, eu vou falar, no outro vídeo eu vou falar essa outra revelação. Eu agradeço, em nome de Jesus, eu agradeço por esse vídeo que eu tô passando e pela graça que o Senhor me deu, porque eu orei muito para mim fazer esse vídeo. Eu pedi para Deus me dar força, porque toda vez que eu vou falar uma revelação, gente, me dá um frio tão grande, a minha pressão sobe, eu passo mal. Eu questionei com o Senhor, falei, Senhor, como é que eu posso fazer um vídeo, Senhor, falar uma revelação? Porque toda vez que eu tô falando a revelação, até para meus filhos eu tô passando mal, eu quero morrer, a minha pressão sobe extremamente. Não sei como é que eu vou fazer isso, Senhor, tem que dar um jeito nisso na minha vida. E agora eu pude fazer bem esse vídeo e eu não senti nada, então está no controle de Deus. Deus está no controle dessas revelações, esses sonhos, esses arrebatamentos que Deus faz comigo. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.